começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe novamente a nossa querida irmã Maria Luísa. Tudo bem, Maria Luísa? Tudo bom, Marcelo. Veio falar hoje conosco a respeito do tema espírito e perispírito. E a nossa primeira pergunta é a seguinte: o que são espíritos? Os espíritos são criações de Deus à parte da humanidade? Os espíritos são seres inteligentes que habitam todo o universo. Assim nos dizem os mentores da codificação kardeciana, quando Kardec pergunta a eles: que são os espíritos? E nós vamos ter em outro ponto do Livro dos Espíritos, quando eles falam a respeito do princípio inteligente, nos dizendo que espírito é o princípio inteligente que governa todo o universo. São criados por Deus. Todos os espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, para chegarem à perfeição relativa. Essa expressão, criados simples e ignorantes, vai aparecer em duas ocasiões no Livro dos Espíritos. Na questão, em resposta à questão proposta no número 115 e a questão de número 133. Nas duas oportunidades, os espíritos falam a respeito da criação de todos, da mesma forma, criados simples e ignorantes para chegarem à perfeição relativa. Não são criados à parte da humanidade. Todo espírito desencarnado um dia foi reencarnado. Um dia passou pelas fieiras das provas para chegar a um conhecimento, para conseguir evoluir moralmente. Então todos foram criados por Deus, todos eles passaram pela fieira da ignorância ou do desconhecimento, para aos poucos adquirir conhecimento, para aos poucos se elevar moralmente. E com relação à origem dos espíritos, os espíritos, como e quando são criados os espíritos? E eles continuam sendo criados? Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Assim se expressa o Mestre Jesus, para nos mostrar que o ato da criação é contínuo. Deus constantemente cria. E os espíritos continuam sendo criados, constantemente são criados. Quando e como não nos é permitido saber. Sabemos que fomos criados, mas em que ocasião? Sob que circunstâncias? De que forma sofremos o processo de individualização? Sabemos que possuímos um espírito imortal. Imortal porque ele teve um começo e não terá um fim. Diferente da natureza de Deus, que é eterno, que não teve um começo e nem terá um fim. Nós tivemos um começo. Num determinado momento fomos criados. Estagiamos pelos vários reinos, até que num determinado momento adquirimos a consciência. Através da consciência, tivemos acesso ao livre-arbítrio, com a possibilidade de discernir e analisar os nossos atos. Maria Luísa, e onde que os espíritos habitam? Eles estão assim circunscritos a uma determinada região do universo? Não. Os espíritos permeiam todo o universo. Todo o universo é acessível aos espíritos. Aqui, neste local onde nós nos encontramos, possivelmente há outros espíritos nos acompanhando. Muitos espíritos desencarnados, aproximadamente na proporção de 1 para 5. Um encarnado para 5 desencarnados. E eles habitam todo o universo. Mas essa proporção é no planeta Terra? No planeta Terra.
Mas há colônias espirituais. Nós sabemos que há colônias nas quais muitos espíritos residem, passando por um processo de tratamento espiritual, por um processo de esclarecimento, aprendendo, criando projetos reencarnatórios para si ou participando desses projetos reencarnatórios, trabalhando em constante comunhão com os espíritos que estão reencarnados. Eles não formam um mundo à parte. Eles permeiam tudo o que um dia foi criado e habitam em todos os locais. Aqueles espíritos que ombreiam a caminhada junto de nós. Se eles estão junto de nós no planeta Terra, eles pertencem a uma das duas categorias. Ou são espíritos mentores, espíritos missionários que vieram nos auxiliar, ou são espíritos ainda muito necessitados. São espíritos que por diversas vezes nem mesmo conhecem a própria condição de desencarnados. Eles se julgam ainda habitando um corpo carnal. Então, nós vamos ter que os espíritos habitam colônias espirituais, habitam mundos felizes, não é? Há colônias intermediárias, a colônia Nosso Lar, Alvorada Nova, Novos Horizontes, que se situa aqui na nossa cidade, sobre a nossa cidade. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte. São colônias transitórias, que ainda se localizam na região umbralina. Ao lado destas colônias, e de outras inúmeras, há também aqueles postos de socorro, onde são amparados os espíritos em grandes dificuldades, em grande desequilíbrio. Maria Luísa, e como que os espíritos se deslocam? Eles têm, todos eles, liberdade de ir e de vir para qualquer lugar? Os espíritos, alguns deles, ou muitos deles, se deslocam através da volitação. Eles planam no ar. É como se eles voassem sem asas. São os espíritos de grandes conquistas morais e de conhecimento, ou mesmo aqueles que, não tendo grande evolução moral, têm conhecimento. Há alguns espíritos que, desconhecendo a sua condição de desencarnados, julgam que podem se deslocar apenas através do caminhar. Liberdade de ir e vir. Esta liberdade é uma liberdade restrita, não é uma liberdade absoluta. Liberdade absoluta tem os espíritos que já possuem um grau de evolução maior. Estes podem transitar por todos os lugares do universo. Eles têm acesso às colônias extremamente felizes ou celestes, e eles, via de regra, são aqueles espíritos que conseguem descer aos abismos, conseguem descer às regiões trevosas, auxiliando aqueles irmãos que desejam ser socorridos, que já podem ser amparados. É importante nós nos lembrarmos que estes espíritos, quando são vistos, normalmente são confundidos com o próprio Jesus. Via de regra, algum espírito em grande sofrimento, ao ver um desses missionários da luz diante de si, acreditam estar vendo Jesus, ou se é um espírito que animou um corpo feminino, julgam estar vendo Maria, a mãe de Jesus. Eles vão em missão, vão socorrer e vão auxiliar. Vêm também ao nosso planeta nos auxiliar e nos
proteger. Você diz no plano material. No plano material. Os espíritos de menores conquistas, a liberdade deles é relativa. Eles não têm acesso às colônias superiores. Eles têm acesso a determinadas colônias. Por exemplo, no livro ditado por André Luiz, chamado Ação e Reação, no qual André Luiz narra a sua experiência, a experiência que ele viveu por 3 anos, num posto de socorro denominado Mansão da Paz. E André Luiz nos fala que esta Mansão da Paz se assemelha a uma fortificação da Idade Média, e os portões são fechados para que espíritos dementados, espíritos cheios de ódio, de desejo de vingança, ou simplesmente desejosos de perturbar a paz estabelecida naquele logrador, eles não têm acesso ao interior da colônia. E a própria colônia possui baterias magnéticas, como se fossem canhões antiaéreos, que impedem que a colônia seja assaltada por hordas de irmãos nossos ainda em profundo desequilíbrio. E aquele que dirige a colônia explica a André Luiz que isso é necessário. Isso é caridoso para que se resguarde a ordem e a paz daqueles irmãos ainda tão carentes que se encontram em tratamento no interior deste posto de socorro. De uma maneira geral, então, o espírito superior, ele tem acesso às regiões inferiores a ele, em termos de evolução moral. Isso. Mas a recíproca não é verdadeira. Não é verdadeira. Um outro relato, que é importante nós nos lembrarmos dele, também feito por André Luiz, que é conhecido entre nós como repórter do mundo espiritual, porque depois de vagar por zonas de sofrimento logo após o seu desencarne, ele é recolhido à colônia espiritual de nosso lar. E ali, depois de receber tratamento, ele recebe um convite do Dr. Bezerra de Menezes, que é um mentor, e de Emmanuel, outro mentor, para que ele escreva para o conhecimento nosso a respeito do intercâmbio que existe, a respeito do auxílio que é prestado, a respeito das influenciações que nós podemos sofrer. E ele descreve magnificamente o mundo espiritual, o intercâmbio, fazendo longos estudos. E estes estudos fazem com que nós possamos conhecer o mundo espiritual. Então, no livro Os Mensageiros, ele fala que é a primeira vez que ele vem ao planeta Terra como um espírito trabalhador, como um cidadão do nosso lar. E observando o nosso planeta, ele vê que a rua é percorrida por hordas e hordas de espíritos dementados, de espíritos que se comprazem em perturbar a ordem dos encarnados, que se alegram com as tristezas dos encarnados. Espíritos muitas vezes cheios de ódio, cheios de desejo de vingança, ou simplesmente desconhecedores das verdades sublimes da vida. E André Luiz se impressiona com estes espíritos que passam por eles nas ruas. Mas indo ao subúrbio, ele vê uma casinha humilde e observa que estes espíritos não têm acesso ao interior da casa. A casa possui como que uma barreira magnética, uma barreira vibracional. Até a equipe espiritual
da qual André Luiz faz parte, necessita de autorização para entrar nesta residência. E André Luiz observa que ali é feito de forma regular o culto do Evangelho. As orações protegem aquela casa contra a entrada daqueles espíritos que não têm compromissos de passado com nenhum habitante daquele lar. Simplesmente entram porque são oportunistas, encontram a casa sem barreiras, mas ali eles não entravam. Então, observação para todos nós como importante, o culto do Evangelho. Ali havia a barreira do estudo e da oração, criando essas condições. Né? Exatamente. Agora, Maria Luísa, com relação à natureza íntima do espírito, vamos falar um pouco sobre isso. O espírito, ele tem forma, ele tem cor? Os espíritos que esclarecem, ou que respondem às questões propostas por Allan Kardec, nos dizem que para eles o espírito é alguma coisa, que o espírito é sempre alguma coisa, mas que nós, na nossa condição evolutiva, não temos condição de perceber o espírito. E diante de uma nova questão a respeito da forma, a respeito da cor, os espíritos nos dizem que o espírito pode ser representado como nós quisermos, através de uma centelha etérea, através de uma chama, através de uma luz, e que eles possuem uma cor, para nós imperceptível, mas para eles muito clara. E esta cor varia de acordo com o nível evolutivo do espírito. Esta cor pode ser uma cor escura, com muitas combinações possíveis, chegando até ao brilho puro de uma pedra do rubi. E as relações existentes entre espírito e matéria? O espírito vive sem a matéria? O espírito vive sem a matéria. O espírito pré-existe ao corpo carnal. E ele continua existindo depois do desencarne. Mas é necessário que o espírito se revista de um corpo material, um corpo físico, dentro do seu processo evolutivo. A evolução vai acontecer tanto quando estivermos reencarnados, quando estivermos desencarnados. Mas há determinadas características, há determinadas habilidades, há determinadas qualidades que nós precisamos estar reencarnados para cumpri-los. E a matéria é obstáculo para o espírito, Maria Luísa? Não, a matéria não é obstáculo para o espírito. O espírito e a matéria possuem condições vibracionais completamente diversas. É assim que os espíritos podem penetrar os metais, como podem penetrar as construções de alvenaria ou de madeira. A matéria não é obstáculo para o espírito. O espírito pode estar ou pode penetrar qualquer matéria. A água e o fogo, inclusive, não conseguem provocar nele nenhum tipo de dano, nenhum tipo de sensação. Agora, no caso dos espíritos mais atrasados, né, espíritos ainda involuídos, essa relação funciona da mesma forma que para um espírito superior com relação ao obstáculo que a matéria possa fazer? A vida do espírito é toda mental. Se ele acredita que uma parede lhe seja um obstáculo, a parede realmente é um obstáculo. Né? Se ele acredita que ele vá se queimar com o fogo, ele se queima com o fogo. Porque a vida é toda mental. É o pensamento dele que vai criar a sua habilidade de transpor os obstáculos ou de se perder nestes obstáculos.
E aquele acontecimento muito comum entre as pessoas que frequentam as casas espíritas, porque muitas colocam o vasilhame de água para fluidificar e vão lá e destampam o vasilhame, como que a dar melhor acesso aos espíritos para fluidificar a água. Não é necessário destampar, porque os fluidos, eles interpenetram todas as substâncias. O plástico das garrafas, ou o vidro das garrafas, o metal das tampas, não é necessário. Os espíritos nos doam fluidos. E esses fluidos interpenetram a matéria mais densa. As condições vibracionais são diversas, distintas. Com relação a dois termos agora, espírito e alma, o espiritismo propõe alguma diferença entre eles? Kardec nos diz que alma é o espírito quando reencarnado. Há uma outra proposição que nós iremos entrar numa próxima oportunidade. Mas, para Kardec, de forma bem simples, a alma é o espírito quando ele está reencarnado. Então seria esta proposição. Mas os próprios espíritos da codificação nos dizem que nós temos uma dificuldade muito grande com as palavras, porque as nossas palavras não querem dizer, não se referem unicamente a um objeto. A própria palavra alma, ela é empregada em várias situações, as mais diferentes possíveis, não é assim? É verdade. E a própria palavra espírito também. Então os espíritos nos dizem que nós muitas vezes usamos uma palavra com um determinado sentido que não lhe é muito adequado. Mas em linhas gerais nós poderíamos dizer isso: a alma reencarnada e o espírito desencarnado. E com relação aos chamados elementos gerais do universo? Nós vamos ter o espírito e a matéria como elementos gerais do universo, e Deus, Pai, Criador, soberano, que governa todas as coisas. É por isso que se diz que tudo no universo se assentaria sobre três, é uma trindade: o espírito, a matéria e o Deus, Deus Criador de todas as coisas. O espírito é o princípio inteligente que está presente em tudo aquilo que nos cerca, no microcosmos, no macrocosmos, de forma muito simples e patente, nas plantas, por exemplo, né? As plantas, nós vamos colher exatamente o produto de uma determinada semente, nem mais nem menos, nem de forma diferente. Esse princípio inteligente está presente em todas as sementes. Se nós plantarmos uma semente de mostarda, nós vamos colher mostarda. Nós vamos observar que o carvalho, uma árvore imensa, frondosa, está presente na bolota do carvalho. É o princípio inteligente que está em todas as coisas. E nós vamos ter a matéria, que trabalhada pelo fluido cósmico universal, dá origem a tudo aquilo que se refere à matéria. É importante nós nos lembrarmos que existe já uma busca no próprio campo da ciência deste elemento primordial, que estaria na origem de todas as coisas. O fluido universal. Que passando por combinações diversas, sendo trabalhado pelo princípio inteligente, dá origem a tudo aquilo que é matéria, tudo que é material. Maria Luísa, e desde que o espírito tem uma natureza distinta da matéria,
porque são três elementos, Deus, Espírito, matéria, são distintos, né? Tendo Deus como Criador, como que o Espírito se liga ao corpo material? Através de um corpo intermediário, chamado perispírito. A ideia deste corpo não foi trazida pela doutrina dos espíritos. Paulo já fala de um corpo espiritual. Ele fala: semeia-se corpo material e colhe-se um corpo espiritual. Nós vamos ter esta ideia disseminada entre vários povos da antiguidade, deste corpo semimaterial. Por que ele é semimaterial? Ele é feito da mesma substância de que é feito o nosso corpo físico. Ele se adapta às condições do planeta em que o espírito irá reencarnar. E este corpo, chamado perispírito, esta denominação é uma denominação que foi criada por Kardec, e os mentores acharam que era um nome que representava bem a função deste corpo etéreo, porque ele envolve o espírito. Kardec usa uma analogia, uma comparação, para criar o termo, com a semente do fruto. Porque o perisperma é aquela película que envolve a semente do fruto. E o perispírito envolve o espírito. Daí ele haver criado o termo fazendo uma comparação com o fruto. Então esse perispírito, esse corpo fluídico, ele é um intermediário entre o espírito e o corpo, e é ele que dá forma ao espírito, porque a pergunta que eu iria lhe fazer agora é a seguinte: quando um médium vidente ele fala que vê um espírito, percebe um espírito, o que ele está vendo na verdade? É o espírito ou é o perispírito? Ele vê o perispírito, porque o espírito ele é inacessível para nós. Nós não conseguimos perceber, nem mediunicamente, no nosso grau de evolução, o que seria um espírito. O que é dado aos médiuns perceber é a forma perispiritual. A forma perispiritual. Porque o perispírito é um corpo perene. Ele não vai desaparecer nunca. À medida que o espírito evolui, ele se torna cada vez mais etéreo, cada vez mais sutil, quase imperceptível. É como se fosse uma roupa que o espírito está trocando à medida que ele vai avançando. À medida que ele vai avançando, né? E o que vai acontecer? O perispírito, ele vai chegar a um ponto da evolução que ele se torna imperceptível para nós, no nosso grau de evolução. É intermediário entre o corpo físico, que é matéria, e entre o espírito. É como se fosse uma ponte entre o corpo físico e o espírito. As percepções que o corpo físico tem, ele as envia para o espírito através do perispírito. E o corpo físico recebe as ordenações do espírito através do perispírito. Há uma comparação muito interessante na qual se diz que o corpo físico é como se fosse, se nós observássemos uma carroça, o burro e o carroceiro. O corpo físico é matéria, ele seria a carroça. O burro seria aquele que tem condições de atender aos comandos do carroceiro. O carroceiro representaria, a grosso modo, o espírito, que é o que pensa,
o que tem vontade, o que tem sentimentos, o que sabe. A carroça representaria o corpo físico. O carroceiro não consegue agir diretamente sobre a carroça, mas ele passa os seus desejos para o animal. Ele dirige o animal através da rédea, através de palavras de comando. E o animal, então, puxa a carroça. Seria, então, sobre esse aspecto, uma comparação simples, mas que poderia nos dar uma noção mais clara da relação que existe entre corpo físico, perispírito e espírito. Maria Luísa, com relação a essas características do perispírito, no caso de um espírito mais ou menos evoluído, eles têm perispíritos semelhantes ou distintos? É distinto. O perispírito representa, se nós pudéssemos fazer uma outra comparação, ele representa aquela caixa preta, caixa laranja, que está nos aviões e que grava tudo o que acontece durante a vida útil de uma aeronave. O perispírito é assim. Ele grava ao longo da nossa existência a nossa própria história evolutiva. As nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações ficam gravados, ou melhor, o resultado das nossas palavras, pensamentos e ações fica gravado no nosso corpo espiritual. E é esse resultado que vai nos levar a uma vida mais feliz ou vai nos levar ao sofrimento. Porque através da lei de causa e efeito, através da lei de ação e reação, é que nós vamos sofrer ou vamos nos beneficiar com a harmonia ou com a desarmonia das nossas ações, palavras e pensamentos. Então o nosso corpo perispiritual, ele vai gravar a nossa história evolutiva. E uma vez que ele grava, a lei de causa e efeito, de ação e reação, passa a funcionar de forma mecânica. É interessante pensarmos a respeito disso, não é? Pois é, mas em termos da característica do perispírito, num perispírito num espírito mais avançado moralmente, no menos avançado. Porque se diz, por exemplo, quando se diz que um espírito iluminado, isso é uma característica perispiritual. É uma característica do perispírito, porque o espírito é inacessível, mesmo aos médiuns que habitam o planeta Terra. O espírito, por que se diz que ele é iluminado? E realmente ele é iluminado. Porque a partir da evolução do espírito, o perispírito assume cada vez mais a característica de ser etéreo e de ser luminoso. Por que isso? Porque através do seu pensamento sempre elevado, o espírito atrai para si partículas mais puras. E as partículas mais puras que compõem a atmosfera fluídica do nosso planeta, elas são luminosas e são muito leves. É por isso que eles se mostram magníficos. É por isso que quando alguém consegue ver fora do âmbito espírita, consegue ver um espírito de grandes conquistas, julga estar vendo o próprio Mestre Jesus. Se é um perispírito, um espírito que animou uma figura feminina, ele julga estar vendo Maria, a mãe de Jesus. Por que eu falei fora do âmbito espírita? Porque dentro do âmbito espírita, nós sabemos que raríssimos espíritos ligados ao planeta Terra já tiveram a oportunidade de ver o Mestre Jesus, né? Na colônia espiritual de nosso lar, apenas um espírito ligado àquela colônia, que é a veneranda, já viu Jesus. Maria Luísa,
nós podemos interferir na constituição do nosso próprio perispírito para que ele fique mais evoluído, mais avançado, mais luminoso? Podemos sim. Nós temos ampla condição de fazermos isso. Para isso é necessário que nós trabalhemos no bem. É necessário que nós nos permitamos caminhar de uma forma mais segura. O primeiro passo seria através da oração. A oração restaura as nossas forças. Os nossos pensamentos que se elevam em prece, esses pensamentos retornam a nós, carregados da emissão dos espíritos superiores. É importante nós nos lembrarmos que a prece sempre nos dará condição de reharmonizarmos o nosso campo íntimo. Porque, na maioria das vezes, a desarmonia é que nos leva a ações, palavras e pensamentos que levam a infelicidade aos outros e trazem a infelicidade para nós mesmos. Em segundo lugar, é importante nós nos lembrarmos que é através das nossas ações no bem que nós iremos recompor o nosso corpo perispiritual. Pedro, na sua carta, ele afirma que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Isso significa que as nossas faltas, os nossos erros, eles poderão ou serão corrigidos através das nossas ações no bem. O passado é irremediável, o passado passou. Cometemos as ações, falamos as palavras que não deveríamos falar, acalentamos pensamentos que não nos levaram a caminhos felizes, mas são remediáveis. Os pensamentos através da substituição da nossa maneira de pensar ou da educação dos nossos pensamentos. As nossas palavras. Inúmeras vezes nós afirmamos, eu não pensei para falar, mas existe uma matéria, uma ciência linguística que nos mostra que ninguém fala sem pensar. O tempo é tão rápido que nós não conseguimos processar que pensamos ou saber que pensamos, mas pensamos. Muitas vezes nós falamos sem analisar, sem pesar a consequência que pode advir das nossas palavras e as nossas ações. Nós podemos recuperar as nossas ações através das tarefas no bem. Tantas tarefas nos são propostas através da doutrina dos espíritos. A campanha do quilo, para citar uma delas, a importância imensa da campanha do quilo, quando se leva o Evangelho a diversos lugares. É o Evangelho de Jesus sendo levado às portas das casas. É a principal importância dela. Mas há o alimento que se recolhe, este alimento destinado a outras pessoas que têm necessidade do alimento. O estudo, o culto do Evangelho no lar, não é? Buscar trabalharmos em nós o Evangelho do Mestre Jesus. Buscarmos vivenciar aquelas palavras que Ele nos trouxe. Então, há meios de melhorarmos a nossa condição espiritual. E essa melhoria, ela se reflete no nosso corpo espiritual ou perispírito. Muito bem. Então, o Espiritismo BH agradece a participação da Maria Luísa e esperamos contar com você novamente em próxima oportunidade. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!